todos e a todas. Queria iniciar agradecendo o convite do Luiz Augusto para estar aqui hoje com vocês. Dizer que foi muito bom reencontrar o professor Campino, que havia muitos anos que eu não via, né? O Gata eu encontro com mais frequência, o Luiz Felipe conheci hoje, também achei interessante. Quando me convidaram para dar palestra, eu estranhei um pouco. Esse campo da avaliação de tecnologia em saúde me é um campo muito caro, por causa da Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porque uma das questões que nós levantamos quando estávamos na Anvisa era justamente a questão de que você faz, para permitir que um produto vá ao mercado, faz uma análise exaustiva de segurança, faz uma análise exaustiva de eficácia e verifica as condições de qualidade, ou seja, como é que esse produto é produzido, ou vai ser produzido, enfim, a sua linha de fabricação. E o atributo da linha de fabricação é a qualidade. Então, você verifica segurança, eficácia e qualidade, mas não verifica acesso. E essa sempre foi uma questão que, antes de ir à vigilância sanitária, me preocupava. De que adianta ter um medicamento, um produto, um equipamento, um alimento, enfim, a área de atuação da Anvisa, que seja seguro, eficaz e tenha qualidade, ao qual a população não tem acesso? Então, a questão do acesso, ela é crítica. E nós começamos a, de alguma forma, procurar discutir a questão do acesso, e um pouco mais à frente, a inicial lei de criação da Anvisa, houve a alteração, colocando a questão do acesso através da questão do controle de preços e a criação da Câmara Técnica de Preço de Medicamentos. Tivemos, ao mesmo tempo, muitas tentativas de envolver o usuário mais importante que nós tínhamos, que era o Ministério da Saúde, né? Então, grandes discussões com a Secretaria de Assistência à Saúde e com mais tarde, naquele momento era um departamento dentro da Secretaria de Economia, que o Serra havia criado, depois Secretaria de Ciência e Tecnologia, o DECIT, que hoje veio a dar origem à Conitec. Mas sempre era uma discussão difícil, porque era uma discussão que tinha que ser muito provocada pela Anvisa, e o Ministério sempre afogado pelas demandas de ontem e pela falta de recursos, né? Quer dizer, o que o Ministério, de certa forma, mais queria é que esses assuntos não viessem à baila, porque eram muito difíceis de serem resolvidos, como continuam sendo muito difíceis de serem resolvidos. Só que a falta de exposição à luz do sol desse tipo de problemas tem criado, na minha opinião, mais desvios, mais iniquidade do que se nós estivéssemos caminhando o caminho da tentativa de decidir se esses produtos devem ou não estar à disposição da sociedade, né? Então, um dos primeiros produtos que nós tivemos a oportunidade de aprofundar a análise foi o Imatimid, né, usado para tratamento de leucemias. Esse foi um primeiro produto de alto impacto em termos de preço e que teve que ter análises mais cuidadosas para que a gente conseguisse colocar à disposição da sociedade, dos pacientes do SUS. Então, esse tema, nós, durante a nossa gestão na Anvisa, estimulamos muito o nosso primeiro valor. O primeiro valor, naquele momento, nós trabalhamos com 4 valores, era a questão da ação baseada no conhecimento. Então, a ação baseada no conhecimento implica em que nós tínhamos que aprender, implicou que nós tínhamos que aprender a trabalhar com a economia da saúde.
e dentro da economia da saúde, com os temas sobre os quais nós vamos estar aqui discutindo com vocês. Então, o tema me é muito caro, mas eu não sou um especialista no tema. Isso deixei bem claro. Então, eu vou falar de coisas que vivi, coisas que vi, e de muito pouca coisa que sei, né? Porque esta é uma área específica do conhecimento, e sei, aqui existem pessoas que dominam, com certeza, este assunto, a começar pelo mestre professor Campino, que é um dos precursores da construção desse conhecimento na sociedade brasileira. De qualquer forma, também, nessa conversa que nós tivemos prévia para acertar a palestra aqui, e foi colocado também que não só falar de avaliação de tecnologia, mas também falar sobre o uso da tecnologia e as decisões tomadas em relação ao uso da tecnologia. E vamos pegar o assunto do uso por um rabo, por assim dizer, muito importante e complexo no nosso atual momento, que é a questão das órteses, próteses e materiais especiais, né? Já introduzidos, porém que nós temos que discutir a questão do uso. Então, um pouco para marcar como nós vamos estar ocupando os próximos minutos aí de vocês, vai ser com esse conjunto de ideias, né? O mundo hoje, eu acho que nós vamos passar por rapidamente a construção de um rápido cenário, depois falar sobre a avaliação de tecnologia em saúde, em seguida essa questão do uso e as considerações finais, né? O mundo hoje, e aí eu tenho feito questão de, nessas oportunidades que eu tenho tido oportunidade de falar, dizer que nós estamos vivendo um momento de extrema perplexidade. E essa extrema perplexidade, porque em boa parte do que é a nossa realidade, nós estamos vivendo essa realidade sem analisar essa realidade e, principalmente, sem olhar historicamente para essa realidade. As transformações, muito rapidamente, pelas quais nós passamos, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista da epidemiologia, do ponto de vista do envelhecimento da população, da redução da natalidade, enfim, todas essas coisas, vocês sabem, transformaram a realidade de uma maneira muito dramática nos últimos 20, 30 anos. Ou seja, houve uma transformação muito rápida e muitos de nós não nos demos conta dessa transformação. Então, de repente, nós começamos a falar, olha, falta médico. E, de repente, falar que falta médico parece que é um palavrão. Estamos subfinanciados. De repente, falar que estamos subfinanciados parece que é uma choradeira de criança. O fato é que nós estamos vivendo um momento em que a substituição da agenda das doenças infectocontagiosas pelas crônico-degenerativas, mais a violenta urbanização da população brasileira, 85% da população brasileira mora na cidade, em São Paulo, 96% da população mora na cidade, mais a revolução informacional, comunicacional, e o advento de novas tecnologias, tudo isso criou uma resultante, que é uma resultante aparentemente pouco esperada por uma parte importante de quem vive e pensa assistência à saúde. Tão importante que nós ainda não nos preocupamos ou não conseguimos mexer no processo de prestação de ação em serviços de saúde, né? Que leva, por exemplo, a ter o tipo de surpresa que a gente tem fazendo a análise de assistência domiciliária, como diz o Gata. Veja, atenção, um sistema de atenção a doenças infectocontagiosas é um sistema de atenção de intervenção vertical.
Isso nós sabemos fazer, mais ou menos. A assistência a uma população que em 72% morre por causas crônico-degenerativas é um sistema de atenção horizontal. É um sistema que necessariamente tem que ser contínuo, que necessariamente tem que ter uma outra concentração de pessoas e saberes para conseguir melhorar a qualidade de vida. E nós não mexemos no nosso sistema de atenção. Nós não mexemos no setor público e não mexemos no setor privado, embora tenhamos andado um pouco mais no setor público. O setor público, graças a uma semi-estruturação da atenção básica através da estratégia da saúde da família, hoje, mal ou bem, tem 50%, 52% de cobertura da população brasileira com um projeto de atenção básica muito interessante. O Instituto de Saúde Coletiva da Bahia, através da liderança do professor Maurício Barreto, publicou este ano, por volta de março, abril, no Lancet, uma análise de municípios brasileiros, da mortalidade infantil em municípios brasileiros, que tinham a somatória Bolsa Família e estratégia da saúde da família. A mortalidade infantil reduziu em 19%. Então, teve um impacto importante. Então, de alguma forma, dentro do setor público, nós mexemos na questão do modelo assistencial para atender doenças crônico-degenerativas. Mas isso não foi suficiente, né? E nós ainda tomamos... Vejam, se transformou numa política pública montar estruturas de atenção à demanda. Nós voltamos a 1975, quando foi criado o Plano de Pronto Atendimento, o PPA, pelo INPS. Plano esse que deu origem a uma das grandes distorções na prestação econômica de serviços de saúde, que era o BAU, o Boletim de Atendimento de Urgência. Você lembra do BAU, Regina? Foi lá. Quer dizer, por que isso aconteceu? Por que nós nos voltamos a discutir atendimento à demanda e não fazer um modelo de assistência médica compreensivo, integral? Foi um erro. Eu acho que o aparecimento das AMAs e das UPAs é um erro tático da saúde pública, introduzir entre o Estratégia da Saúde da Família ou as unidades básicas de saúde e o nível secundário de atenção, um projeto de assistência à demanda. Mas nós fizemos isso. O que nos faltou foi capacidade de perceber, de análise, para perceber o que estava acontecendo na nossa realidade. E, logo em seguida, veio a questão da falta de médicos. Nós estamos trabalhando com um modelo de atendimento de doenças infecto-contagiosas que responde a uma demanda de um médico para cada 1.000 habitantes, enquanto que um modelo de atendimento a doenças crônico-degenerativas responde a modelos como os modelos europeus, que consomem entre 2,5 e 3 médicos por 1.000 habitantes. Então, essas transformações são transformações que, de certa forma, passaram desapercebidas por nós profissionais de saúde, por nós formuladores de políticas de saúde. E qual é o resultado dessa equação? O que acontece hoje? O que acontece hoje é que os custos estão explodindo, sobem muito acima, embora isso seja uma realidade para outros países também, sobem muito acima da inflação. Enquanto você trabalha com uma inflação centro da meta, do lado da meta, qualquer coisa, em torno de 6,5%, a inflação na saúde tem se situado na ordem de 15%, 16%. O que é que tem acontecido? Tem um aumento do consumo, fruto de medicalização, fruto de hiperoferta, fruto de não regulação.
E tem incorporação de tecnologia, crítica e acriticamente. E, em termos de satisfação, uma insatisfação generalizada, tanto no setor público quanto no setor privado. Então, temos um aumento de custos, uma explosão de custos e insatisfação. Como caminhar com esse quadro? Bom, tem muitas coisas a serem feitas. Não há dúvida que nós temos que conseguir melhorar a nossa condição de financiamento da assistência à saúde, tanto no setor público quanto no setor privado. Esses problemas nós temos tanto no setor público quanto no setor privado. Então, eu não tenho dúvida que nós temos que melhorar a gestão nas duas pontas e nós temos que aumentar a eficiência do funcionamento dos dois sistemas. Essa discussão da eficiência é a grande discussão do funcionamento da economia brasileira e ela afeta também o setor saúde. Há necessidade de aumentar a eficiência. Quais são os instrumentos para aumentar a eficiência, além de uma melhor gestão? É a redução de custos. Que instrumento nós temos para redução de custos? Entre outros instrumentos, a questão da incorporação de tecnologia, a análise para incorporação de tecnologia, e, em segundo, a análise para melhorar o uso da tecnologia. Então, aí entramos a falar do ponto número 2, né? Saímos do mundo atual e vamos para a avaliação de tecnologia em saúde. A avaliação de tecnologia em saúde começou a ser feita no mundo na década de 70 e se cristalizou importantemente na Inglaterra com a criação do National Institute for Health and Clinical Excellence, né? O NICE. E o NICE criou escola no mundo, em seguida a criação dos institutos semelhantes, com nomes semelhantes, mas no Canadá, na Austrália, e aqui nós no Brasil, apenas em 2011, com a Lei 12.401, criamos a Comissão Nacional Técnica de Avaliação de Tecnologia, Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologia, a CONITEC, que, junto com os outros órgãos do Ministério, tem feito avaliação de tecnologia. Como faz a avaliação de tecnologia? Tem um conjunto de elementos que tem que ser levados em conta. Então, de novo, a questão da segurança, a questão da eficácia, a questão da efetividade, da eficiência, da utilidade, do impacto econômico, da capacidade organizacional em operar essa tecnologia. Veja o caso, por exemplo, agora da radioterapia no tratamento de câncer. O Brasil está absolutamente despreparado para fazer tratamento de câncer utilizando radioterapia moderna. No Brasil, temos poucas máquinas e uma parte importante das máquinas ainda são cobalto. Aí, recentemente, o Estado brasileiro fez uma licitação e comprou 80 aceleradores lineares. Na maior parte do Brasil, tecnologia de ponta na utilização de acelerador linear não é dominada. Os nossos médicos, os nossos físicos não sabem fazer IMRT ou IGRT, que é graduar, modularizar a dose de radiação para diminuir a agressão em torno do tumor. Então, que exige um tipo especial de máquina, que é essa que foi comprada, mas exige conhecimento de físicos e radioterapeutas. Nós não temos físicos e radioterapeutas que dominem a técnica, né? Então, tem que formar. É possível formar? É possível formar. O governo não fez, não há um erro na compra dos aceleradores lineares. Seria muito melhor não comprar.
Vai demorar mais 4 anos para eles entrarem, alguns em funcionamento, porque tem que fazer casa-mata, tem que fabricar os equipamentos, que parte deles vão ser fabricados no país, e tem que formar físicos e radioterapeutas. Enquanto isso, nós estamos dando um outro passo, que é a radioterapia por prótons, que nós não temos nada no Brasil. O próton, a grande vantagem do próton é que, enquanto a radioterapia por elétrons, que é a radioterapia convencional, o elétron atravessa o corpo da pessoa e, com isso, cria lesões entre a entrada e a saída e atingindo ao tumor, a radioterapia por prótons, o próton penetra, diminuindo muito o estrago que ele faz no caminho e liberando energia dentro do tumor, sem ultrapassar a margem do tumor se o cálculo for adequadamente realizado. Então, a radioterapia protônica é a radioterapia do futuro. Mas hoje nós temos, nos Estados Unidos, 20 máquinas, no mundo, umas 60 máquinas. O aparelho custa 30 milhões de dólares. Uma próstata irradiada nos Estados Unidos por radioterapia convencional, radiação gama, custa ao paciente 40 mil dólares. Uma próstata irradiada por prótons custa 120 mil dólares. Mas se ela recidivar, ela pode ser reirradiada. E a chance de recidiva existe. Pode ser operada. E uma próstata irradiada primariamente por radiação gama não pode ser reirradiada, porque a destruição em torno do tumor é muito grande e não aguentaria uma segunda carga de radiação. Então, a avaliação de tecnologia, essa é uma tecnologia que certamente vai entrar no radar dos avaliadores. Hoje os alemães estão com 2 máquinas e os japoneses com uma máquina de um sistema mais moderno, que é a irradiação com hadrons, que é uma subpartícula atômica. Só que o irradiador, tem dos 2 irradiadores que estão funcionando na Alemanha, um só está funcionando e custa 250 milhões de euros. Mas se eu tivesse um câncer de próstata, é provável que eu venha a ter, eu não quero mais. E eu acho que eu gostaria desse tal de hadrons na minha próstata. Eu não sei o que eu faria se eu fosse ministro da Saúde e tivesse que tomar uma decisão em relação, mesmo chamando o melhor analista de custo-efetividade, eu não sei. E aí tem as implicações também, além desse conjunto de itens, as implicações éticas, as implicações sociais e as implicações legais. Agora o doutor Conde, falando da análise que ele analisou, de um dos trabalhos que ele analisou, me lembro de uma vez ter sentado com um juiz federal numa discussão sobre judicialização, e eu reclamava justamente de que o juiz não lia as publicações que eu, como secretário presidente da Anvisa, fazia. Quando ele sentou na mesa e foi fazer o discurso dele, ele falou: "O doutor, eu quero lhe dizer uma coisa, juiz lê lei, portaria vocês que fazem." Então, aquilo me calou para sempre. Então, nunca mais discuti com juízes. E mesmo assim, tenho problemas graves com eles. Bom, então nós temos, usando esse conjunto de variáveis, criar metodologias, como, por exemplo, as revisões sistemáticas de literatura, nós assistimos algumas hoje, meta-análises, e as chamadas metodologias de síntese na avaliação de tecnologia. As metodologias de síntese, tem 3 mais famosas, embora uma, que é a que dá título à palestra, é a que é mais utilizada.
A primeira é a análise de custo-utilidade, né, em que se mede a qualidade do desfecho em saúde produzido por uma nova tecnologia e utilizando um conceito que foi construído pensando nessas análises de custo-utilidade, que é o Quality Adjusted Life Years, né? E que mede o impacto da tecnologia na quantidade de anos ganho com qualidade de vida. É fantástico como método, mas é muito complexo. Primeiro, como nós vamos ver mais à frente também, que nós temos uma dificuldade para definir desfecho. E segundo, para acompanhar e avaliar estes desfechos. Sempre que é possível usar a tecnologia de análise de custo-utilidade, os resultados são muito poderosos. O segundo método é a análise de custo-benefício, né? A análise de custo-benefício, ela é uma metodologia que procura converter efeito, incluindo efeitos sociais, e aqui é que reside o X da questão, ela transforma efeitos em unidades monetárias, né? A complexidade é você conseguir transformar os efeitos, tanto da tecnologia e os seus benefícios, em uma unidade monetária para conseguir comparar, né? Então, as análises de custo-benefício têm cedido muito espaço para as análises de custo-efetividade. A análise de custo-efetividade é uma avaliação constituída por uma comparação de cursos alternativos de uma ação, tanto em termos de custo, né, como de consequência. Então, tem, de um lado, os custos da introdução da tecnologia e, do outro, a consequência. E aí você vai fazer essa análise da diferença entre custo e consequências. Ela pressupõe uma escolha entre uma intervenção devido à escassez de recursos e as consequências, o efeito na mortalidade que aquela tecnologia oferece. Um exemplo, a vacinação de idosos, né? O custo de vacinar contra o custo de não vacinar, né? E aí, o custo dos casos de gripe, o custo das pneumonias e o número de pneumonias pós-gripe, com casos de morte evitáveis e casos de gripe evitáveis. Você está jogando o custo de vacinar, não vacinar, contra um aumento da incidência de casos de morte por gripe em pessoas que não foram vacinadas ou tiveram uma pneumonia associada à gripe, como é comum no caso dos idosos. Esse caso da gripe e dos idosos é um caso relativamente simples de identificar qual é o desfecho. Mas o desfecho é sempre o elemento mais complicado nos casos de avaliação de custo-efetividade. Por exemplo, quando nós estamos falando, desfecho significa o ganho de alguns meses de vida. Uma droga nova que oferece um ganho de alguns meses de vida. Quantos meses de vida nós queremos oferecer a mais para um portador de um câncer metastático que está condenado a morrer em 3 meses, né? Então, o desfecho sempre é a maior discussão, pelo menos a que eu tenho assistido, nas avaliações de custo-efetividade que eu tenho assistido, e principalmente nessa área do câncer, né? Recentemente foi lançado um medicamento aí pela Gilead, não me vem o nome à cabeça agora, mas muitos de vocês saberão o nome, que é o voltado para o tratamento de hepatite C. É um medicamento com uma eficácia de 95%. Né? Como? Isso. Sovaldi, né? Ele tem uma eficácia, efetividade,
de 95%, uma efetividade de 95% do tratamento, diferentemente do tratamento atual, interferon mais ribavirina, só que ele custa, por tratamento, 12 semanas, $85 mil. Né? Isso dá mais ou menos R$200 mil, algum câmbio. Nós temos uma estimativa de uma prevalência na população brasileira de 1,5% da população ter hepatite C. Isso significa falar em 3 milhões de habitantes. A R$200 mil o tratamento significa falar em 600 bilhões de reais. 600 bilhões de reais é 3 vezes o orçamento do Ministério da Saúde, do Ministério das Secretarias Estaduais, das Secretarias Municipais, em 2013. Foi 207 bilhões a somatória em 2013. Então, é lógico que não se vai tratar todo mundo ao mesmo tempo, mas a droga já está registrada e, neste momento, se discute o preço. E a Gilead tem praticado preços diferentes em países com diferentes perfis socioeconômicos. Vamos ver que preço sai daí. Né? Mas, enfim, esse medicamento já tem muitos estudos de custo-efetividade. Um paciente que tem hepatite C, que entra em atividade, é um candidato a ter câncer de fígado e, portanto, entrar num processo terapêutico de alto custo. E, no limite, é um paciente candidato a um transplante de fígado, né, que também é um procedimento de altíssimo custo. Né, e que prossegue a vida toda, porque o paciente que tem sucesso no transplante de fígado tem que ser imunodeprimido pelo resto da vida. Então, essas são... Como é que se faz a análise? A análise começa com uma pergunta, né? E a pergunta, sem dúvida, é um dos elementos complexos. A seleção de alternativas terapêuticas, as perspectivas de análise, a seleção de desfechos, quais serão os desfechos que serão acompanhados, a seleção de categorias de custo e o resultado das análises de sustentabilidade. Ou seja, tem uma metodologia, ela é uma metodologia reconhecida, mas temos muitas dificuldades técnicas no meio do caminho. E existe necessidade de se tomar decisões que... Algumas dessas decisões, durante a análise de custo e efetividade, são decisões eventualmente éticas, eventualmente são decisões políticas. Na verdade, independente da capacidade que nós tenhamos de utilizar essas ferramentas que nós estamos desenvolvendo, não são uma panaceia. A solução final sobre incorporar ou não uma tecnologia, ela, de uma maneira geral, termina numa decisão política. Não há, isso é uma coisa que eu discuti já muito com o pessoal da indústria, e não tem muita saída, senão nós termos que tomar decisões políticas em relação à incorporação dessas tecnologias. Então, a análise de custo-efetividade é uma ferramenta importante, nós temos que aumentar a utilização dela no SUS, mas ela não será a solução definitiva, com certeza. Em relação ao uso das tecnologias, e aí, volto a dizer, nós resolvemos fazer uma análise voltada para as OPMS, né, as órteses, próteses e materiais especiais. Este é um outro capítulo que nós temos tido também muita dificuldade em trabalhar com a incorporação dessas tecnologias e com a manutenção dessas tecnologias. Além disso, existem problemas muito complexos do ponto de vista ético
que, de alguma maneira, nós vamos ter que colocar de uma forma diferente para a sociedade. Então, aqui vai uma pequena relação de por que elas ocorrem, né? Primeiro, as operadoras de saúde cobram mensalidades dos seus usuários, mas pagam um pouco aos hospitais e médicos por procedimentos e consultas. Este eu acho que é um problema grave. Quer dizer, se hoje nós estamos discutindo com as operadoras, nós, hospitais, estamos discutindo com as operadoras essa coisa da migração de margem entre hospital e operadora, isso é verdade também para os honorários pagos aos médicos em relação a procedimentos que utilizam a PME. O procedimento em si tem um honorário relativamente pequeno frente ao trabalho envolvido durante todo o processo, o que dá margem para haver negócios em torno do produto. Os hospitais, como consequência da baixa remuneração, buscam uma receita de repasse das OPMS junto a distribuidores, solicitando descontos, prazos de pagamento, prestação de serviço, doação de instrumentos e aparelhos que mantenham a fidelidade. Acontece que nada disso sai de graça, não existe nada de graça. De alguma forma, tudo isso se transforma em custo. Os médicos, pelo mesmo motivo, se beneficiam financeiramente através de tabelas próprias com os fornecedores dos materiais que utilizam. Aliás, existe até uma tabela de preço para você mudar de uma operadora para outra. Uma operadora para um distribuidor para outro. Os distribuidores, por sua vez, precisam manter altos investimentos de estoque em instrumentos que serão emprestados a hospitais e médicos para o ato cirúrgico, para que continuem como parceiros. E aí tem um outro problema, que são os nossos hospitais que têm baixa escala. A média de leitos do hospital brasileiro é em torno de 70 e poucos leitos. Então, são hospitais que não têm escala para manter estoque, não têm escala para incorporar essas tecnologias. Os fabricantes nacionais impõem às distribuidoras e se veem forçados a altos investimentos em congresso, em treinamento de novas técnicas para manter os médicos fiéis aos seus produtos. E esse é um problema que, apesar do Conselho Federal e os conselhos regionais estarem atacando, eles estão longe de ganhar a batalha de que a atividade de educação continuada, particularmente dos médicos, se faça ao largo desse financiamento de convênios, de congressos, etc., através desses distribuidores. Os importadores, similares aos fabricantes, treinam os cirurgiões para o uso de novas técnicas e ainda ajudam a minimizar as limitações por compliance dos fabricantes estrangeiros, além de sofrerem diretamente as variações cambiais. E aí tem um outro problema, né? Porque no país de origem, principalmente se for Estados Unidos, existe um conjunto de regras bastante rígidos em relação a esse tipo de práticas. Só que aqui no Brasil, a indústria contrata um distribuidor que não tem nenhum tipo de compromisso com este tipo de comportamento. Vamos ver agora com a lei anticorrupção, que pode pegar, vai depender de nós. Muita lei que nós achávamos que não ia pegar, quem aqui acreditava que o cinto de segurança ia pegar, quem aqui acreditava que o Código de Defesa, mas pegaram, né? Então, essa lei anticorrupção, ela tem uma parte importante que está voltada para esse tipo de problema. Os fabricantes estrangeiros controlam seus distribuidores, detendo a propriedade dos registros de produtos através de empresas especializadas ou estabelecem pequenas subsidiárias locais para obter registros e pressionar a rede de distribuidores. Aqui é um espaço importante de ação da Anvisa. O que fazer com esse conjunto de problemas dentro do uso da tecnologia? Primeiro, não tem bala de prata. Não vai ser uma lei anticorrupção, não vai ser... Nós temos que fazer uma análise mais complexa do conjunto de ações que devem ser encetadas.
A ANAP, a Associação Nacional de Hospitais Privados, tem uma análise que está disponível no site, que chama-se Nota Técnica ANAP, Dispositivos Médicos, OPME, Características do Mercado, Concorrência, Carga Tributária, que é um componente desse problema, e experiências internacionais. E nas considerações finais e recomendações desse documento, está lá, o Brasil carece de regras adequadas de produção, distribuição, controle de qualidade e transparência de preço de dispositivos médicos. Estas questões podem ser solucionadas através de reformas que nós temos que enfrentar, as reformas macroeconômicas, particularmente a tributária, como, por exemplo, e microeconômicas, através do intercâmbio de informações assistenciais entre prestadores públicos e privados, reduzindo assimetrias de informação, redução de barreiras regulatórias desnecessárias e o estabelecimento de um marco legal único. É a necessidade de aproximar o setor público e o setor privado. O Brasil possui um sistema chamado de Banco de Preços em Saúde, que consolida e publica preços de compra de material e medicamentos pelo governo. Esse sistema poderia ser aperfeiçoado com os fabricantes de dispositivos médicos, informando os preços efetivamente praticados, o que traria mais transparência para os preços para todo o mercado. Lógico que o grande risco que se corre aqui é o risco da cartelização. Como evitar que ocorra um processo de cartelização. A reforma tributária é outra medida fundamental para reduzir o preço final dos dispositivos médicos e desonerar o sistema de saúde. A prioridade dessa política deve eliminar a incidência cumulativa de tributos. Desenvolvimento de estruturas de compliance, atendimento de questões regulatórias com regras claras de comum acordo e responsabilidade bem definidas. Essa recomendação inclui, por exemplo, a definição de responsabilidade sobre dispositivos médicos utilizados por prestadores de serviços fornecidos por operadoras de planos de saúde. Quer dizer, o outro lado não tem a solução para esse problema. Se nós não conseguirmos criar um espaço de diálogo, governo, operadoras, prestadores e indústria, não tem saída. Então, temos que criar uma agenda comum. Eu acho muito difícil criar uma agenda comum, ganha, 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 ganha. Mas, do jeito que as coisas estão, quem está perdendo é exclusivamente o consumidor, o cliente dos planos, o cliente dos nossos hospitais, quando um cliente privado. E a questão ética, na utilização de OPMS, também aqui tem que entrar os medicamentos oncológicos. Boa parte deles também tem um problema ético no modo de utilização e de remuneração da equipe médica e dos hospitais. Por último, a aquisição de dispositivos médicos, aqui é uma posição da ANAP, que representa prestadores. A aquisição de dispositivos médicos deve ser efetuada exclusivamente pelas organizações que prestam serviços médicos, visando a promoção assistencial e a qualidade dos cuidados. Enfim, tanto a questão da análise da incorporação de tecnologias, como a avaliação de tecnologia em saúde, como a questão do uso das tecnologias, é um capítulo, o uso mais ainda em aberto no projeto assistencial brasileiro. É complexo, né? Não podemos olhar para esse problema e achar que ele é simples, porque certamente nós vamos tomar decisões erradas. Então, é um problema complexo, mas tem alternativas, né? Acho que, quando o Maurício Sesquim estava na presidência da ANS, se encaminharam algumas ações que tinham um potencial de produzir um resultado. Só que essas ações
elas acabaram paralisadas, mas, com certeza, a ação regulatória da Anvisa e da ANS é fundamental para que esse problema seja enfrentado. Quer dizer, nós aí precisamos ser mais eficientes e ter vontade política. Temos que gerar essa vontade política nos 4 players para que esses problemas sejam enfrentados. E, com certeza, o resultado disso vai ser um Brasil mais transparente. Vai ser um Brasil que tem mais inclusão social se nós conseguirmos baixar o custo da incorporação dessas tecnologias para o nosso projeto assistencial. Bom, é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Mais uma vez, desculpa por não ser um especialista na área, e sim ser um sofredor, como uma parte importante de vocês, das consequências da não existência de um adequado olhar para a incorporação e uso de tecnologia em saúde no Brasil. Muito obrigado.